Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos uma exortação que serve para que nós possamos compreender e reconhecer o verdadeiro profeta e também olhar para a nossa vida, porque todos nós temos uma vocação profética, e perceber se nós estamos exercendo esta vocação. Por isso que Jesus Cristo ele vai usar e fazer uma pequena relação sobre a árvore e os frutos. Porque os frutos, eles são sempre aquilo que vem no último processo. Porque primeiro a árvore é plantada, ela é cultivada, ela começa a florescer, se fortificar e por fim ela dá frutos. Por isso que nós precisamos olhar, aprender a dar tempo ao tempo. A nossa vida não é feita de coisas instantâneas, mas a nossa vida, ela precisa ser vista num longo prazo. Porque assim também é a nossa vida. Para que ela possa dar frutos, nós precisamos sempre refletir sobre o cuidado com a árvore. Por isso que quando Jesus Cristo nos chama a atenção sobre aquilo que é o falso profeta, ele vai dizer: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Isso significa que os falsos profetas, eles vêm para anunciar aquilo que a princípio se vê como verdade, se acolhe como verdade, mas o anúncio deles sempre tem uma segunda intenção. São aquelas pessoas que usam a obra de salvação para obter benefícios dela. E esse é também um cuidado que nós precisamos ter na nossa vida, porque quando nós adentramos no serviço para obter ali dentro desse serviço, obter vantagens, obter status, obter alguma coisa que possa nos garantir um benefício, nós estaremos sendo um falso profeta. Porque o falso profeta, ele sempre tem uma segunda intenção. O verdadeiro profeta, ele só tem uma intenção, que é a salvação das almas. Por isso que nós vemos, diante das obras que nós contemplamos dentro da igreja ou fora da igreja, nós precisamos compreender justamente isso. Se essa obra, ela leva as almas para a salvação, este é sim um verdadeiro profeta. Ou esta sim é uma obra profética, porque ela realiza aquilo que é a missão do próprio Deus. Mas quando uma obra, ela não realiza essa missão profética do próprio Deus de anunciar a verdade, de corrigir o erro, ela se torna como um lobo feroz, que vai sempre se servindo daquilo que é a missão, se servindo a benefício próprio para conseguir status, dinheiros, benefícios.
Esse é um grande cuidado que precisamos ter com a nossa vida, para que nós possamos dar bons frutos. Por isso que uma obra que é verdadeiramente profética, ela é provada no tempo. Por isso que a igreja, desde sempre, ela permanece firme, sendo conduzida pelo Espírito Santo. Porque a igreja que foi instituída pelo próprio Cristo é essa árvore que dá sempre bons frutos. E ela sempre permanece, porque a obra é muito mais e muito maior do que os operários da obra. Por isso que nós vamos passar, e as pessoas que virão depois de nós vão dar continuidade a esta obra, mas darão continuidade a esta obra se nós permitirmos, se nós formos capazes de não ser lobos, mas sermos sim bons pastores, para ensinar e transmitir o que nós aprendemos para os nossos irmãos. Nós precisamos ir aprendendo a ir fazendo e realizando esta grande obra, para que assim realmente possamos ser essas boas árvores que dão bons frutos, frutos de salvação para o reino dos céus, frutos de salvação das almas. Esse fruto que é doce ao paladar, que faz com que as pessoas se encantem não por nós, mas sim pela vida do próprio Cristo, que é manifesta através de nós, e a missão do próprio Cristo de salvação, que é manifesta através da nossa missão. Esse é o grande mistério da nossa fé e da vida cristã, de participar da vida e da missão de Cristo e sermos capazes de realmente ser essas boas árvores para dar bons frutos para o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.